Estamos iniciando a atividade de Sistema de Energia do curso de Eletrotécnica na modalidade EAD. Nesse módulo, trataremos de transformador, parte 2. Transformador de distribuição, isolação líquida e sólida. Isolação líquida. A isolação líquida tem como função refrigerar o transformador e prover a isolação elétrica entre os componentes internos. Um dos principais inimigos das isolações líquida e sólida do transformador é a temperatura em que eles operam. A água é outro inimigo das isolações que as destroem rapidamente. A refrigeração do transformador é realizada através do movimento de convecção natural, processo físico que também ocorre nos líquidos. O calor é transferido das bobinas e do núcleo ferromagnético para a isolação líquida. O óleo aquecido diminui de densidade e se dirige para o topo do tanque, de onde escorre pelas aletas do radiador, trocando calor com o ar ambiente, descendo para o fundo do tanque. Ao chegar ao fundo do tanque, resfriado, o processo é reiniciado. Tipos de óleo mineral. O óleo mineral derivado de petróleo pode ter de base naftênica ou de base parafínica. A diferença entre as duas está na tensão de isolação. Os óleos minerais de base parafínica isolam até 145 kV, já os de base naftênica atuam em qualquer faixa de isolação. Existem também os óleos de origem sintética, no caso o silicone. Principais características do óleo isolante: elevada condutibilidade térmica, alta rigidez dielétrica, baixa viscosidade e alto ponto de fulgor. Formas de monitoração das isolações líquidas e sólidas. As isolações líquidas e sólidas podem ser monitoradas através de uma análise cromatográfica ou com cromatografia. Esse teste revela de que males sofre o transformador, analisando os gases dissolvidos no óleo isolante. Nós temos também um outro processo de monitoração que é através de análises físico-químicas. A análise físico-química traduz quanto estrago tais males já causaram ao isolante líquido a ponto de comprometer suas funções vitais. Parâmetros físico-químicos observados: umidade ou teor de água, rigidez dielétrica, viscosidade, índice de acidez ou número de neutralização, tensão interfacial, fator de potência. Isolação sólida. O papel e o papelão, assim como resina, vernizes e fibras, são usados na isolação sólida do transformador. O calor gerado internamente pode ocasionar a degradação térmica da isolação sólida. Além disso, o papel e o papelão são de origem celulósica, que os torna secadores muito eficazes dos óleos isolantes, ou seja, a umidade do óleo isolante é transferida para a isolação sólida. O papel e o papelão usados na isolação sólida devem ser quimicamente neutros, com boa resistência mecânica e propriedades elétricas, quando imerso em óleo mineral isolante. Aqui nós temos as imagens da isolação sólida e aqui do lado direito da isolação. Aqui também nós temos umas bobinas de isolação sólida e à direita nós temos o sistema de resfriamento por convecção natural do transformador. Os sentidos da seta já nos indicam o processo. Dispositivo de proteção. Instruções básicas de construção. Os transformadores são construídos com núcleo ferromagnético de aço silício de grão orientado de alta permeabilidade magnética, o que lhes confere baixas perdas por correntes parasita e esterese. Os aços de grão orientado possuem uma especial microestrutura desenvolvida em um complexo processo de fabricação. Sobre o núcleo, são montados os enrolamentos primário e secundário. Normalmente, os enrolamentos de baixa tensão são montados mais próximos do núcleo, o que garante melhor isolação. Após a instalação dos enrolamentos de baixa tensão, são colocados os enrolamentos de média tensão. Em seguida, faremos a ligação dos enrolamentos ao comutador de derivação, que é usado para ajustar a tensão de saída do transformador. O comutador possui 3 taps. Para transformadores classe 15 kV, os taps são 13.8, 13.2 e 12.6 kV. Consulte os dados da placa de identificação do transformador sempre que preciso. O transformador por padrão
É despachado de fábrica com o comutador de derivação na posição 1, 13.8 kV. O comutador só pode ser operado com o transformador desenergizado. O transformador possui uma corrente transitória de magnetização, chamada de corrente Rush. Essa corrente é causada pelo fluxo magnético transitório que ocorre no núcleo do transformador. Essa corrente tem um alto valor de pico, que pode chegar a 20 vezes a corrente nominal. Dispositivo de alívio de pressão. A válvula de alívio de pressão é instalada em transformadores com as bobinas imersas no líquido isolante, com a finalidade de protegê-los contra possível deformação ou ruptura do tanque, ou caso de defeito interno com aparecimento de pressões elevadas. A válvula é extremamente sensível e rápida. Fecha-se automaticamente após a operação, impedindo a entrada de agentes estranhos no transformador. A faixa de atuação vai de 0,3 a 1 kgf por centímetro quadrado, sendo o valor nominal ajustado em 0,7 kgf por centímetro quadrado. Esse dispositivo possui contatos auxiliares normalmente fechados e normalmente abertos. A válvula possui um pino colorido na tampa que indica a atuação da mesma. O pino é mantido na posição de válvula aberta, mesmo após o fechamento da mesma, sendo necessário o rearmamento manual. Aqui nós temos a imagem de duas válvulas de alívio de pressão. Caixa de terminais. O quadro de ligações é composto por conectores para a ligação dos contatos dos dispositivos de proteção. As identificações estão na placa da caixa de terminais, onde consta o nome do dispositivo, seus contatos e numerações. Ou seja, o quadro de terminais de cada dispositivo desse ele é individualizado através de um quadro de acesso direto para conexões dos terminais. Indicador de temperatura de óleo ITO. O termômetro possui dois ponteiros de ligação, também chamados de ponteiros de alarme, com as seguintes funções. O primeiro, na cor verde, indica o alarme de primeiro estágio para acionar um sistema de ventilação, por exemplo. Já o segundo, na cor amarela, é um alarme de segundo estágio para desligamento do sistema. O acesso a esses dois ponteiros é externo para parametrização. Existe também um ponteiro na cor vermelha que indica a temperatura máxima que ocorreu em determinado período. O acesso a ele também é externo para reset e observação de novo período. Esse ponteiro é impulsionado pelo ponteiro de medida da temperatura, que é o ponteiro de arraste, apenas em movimento ascendente, para a direita. Um ponteiro de cor branca que mede a temperatura do óleo isolante também consta no display. Esse dispositivo, que é o termômetro, possui contatos normalmente abertos e normalmente fechados para sinalização externa. Aqui nós temos a imagem de medidor de temperatura com os respectivos ponteiros já comentados. Indicador externo de nível de óleo. O indicador externo de nível de óleo tem por finalidade mostrar o nível de óleo do transformador. Existem dois tipos de indicadores de nível: indicador de nível de visor e indicador de nível de boia. O indicador de nível de boia consiste num visor com ponteiro e indicador de nível. Existem ponteiros com acesso externo para sinalizar nível baixo e nível alto. Os contatos de sinalização são nível mínimo. Eu tenho um contato 312 e o nível máximo um contato 645. Aqui nós temos imagem do indicador magnético de nível.